Olá pessoal, eu sei que esse é um podcast super importante, mas eu ainda continuo com muita gripe e a qualidade do áudio acabou ficando prejudicada aí. Nós estamos tentando fazer de tudo para o áudio ficar legal, mas realmente a minha voz está muito ruim. Bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje talvez eu vá falar sobre um dos mais esperados, desejados e cobiçados tópicos. Eu devo ter recebido assim mais de uma centena de pedidos e eu adiei pela minha incapacidade até então de falar sobre o tema, mas bem, hoje eu decidi falar um pouco para vocês sobre Agile e sobre Scrum, um pedido que veio aí muito aí dos meus ouvintes aí na parte de, especificamente aí de desenvolvimento de software. Então, basicamente, o que é o Scrum, o que é o método Agile? É um método ágil, ou seja, como eu consigo, de uma forma não convencional, acelerar e melhorar o resultado dos meus projetos. Então, basicamente, o que o modelo Agile e o Scrum, a Scrum Alliance, promove é o quê? É você pegar o trabalho, por exemplo, no desenvolvimento de um software, e estruturar esse trabalho em ciclos, o que a gente chama de sprint. O sprint, para quem não se lembra de corrida, é muito interessante, né? Quando a gente fala assim, a pessoa está correndo e ela foi dar o sprint. O sprint é quando você realmente chega no seu limite de velocidade, rápido, agilidade, né, para poder, disparo, né, que a gente poderia dizer. E esse trabalho, então, no desenvolvimento de software, ele é fechado em um sprint, e esse sprint tem a duração aí em torno de 2 a 4 semanas de duração. E esse sprint, ele é o quê? Ele é a execução de uma lista de requisitos, né? Então, ou seja, como é que funciona um pouquinho o processo assim, de uma forma muito, muito simples? Eu tenho um desejo, o cliente transforma esse desejo em que a gente chama de Product Backlog, ou seja, uma lista de desejos, né, de requisitos funcionais que o cliente precisa. Esses requisitos vão se transformar num Sprint Backlog, onde todos esses sprints vão ser ordenados, priorizados, e o grande segredo na minha percepção sobre esse modelo é o quê? É você conseguir produzir um produto que seja recebido pelo cliente e utilizado, né? Ou seja, um produto utilizável. Isso é que é o mais legal e a principal ideia do conceito de você fazer esse sprint e conseguir produzir esse componente utilizável. E como você fez isso através de uma prioridade, você já vai começando a entregar valor. Você não entrega valor apenas no final do processo. Isso foi baseado numa ideia, né? Isso foi desenvolvido e idealizado pelo Jeff Sutherland em 1993, e ele deu o nome, né? Muita gente vai pensar, por que esse nome Scrum? No Brasil é pouco popular o jogo de futebol americano, mas o Scrum é uma forma de alinhamento entre os jogadores no futebol americano, onde eles se alinham. E qual que é o grande conceito por trás do Scrum? É você criar uma solução que dá um impacto rápido. Quem nunca viu aquela hora que a bola solta, a bola soltou, todo mundo cai em cima da bola quase que imediatamente. Esse é o conceito do Scrum. Um outro conceito também inerente ao Agile é o quê? É entender que a mudança não é algo fora, né, do processo. A mudança é algo que faz parte do processo. Que o cliente muda, que a realidade muda e que o cenário muda. E que essa mudança ela vai sendo incorporada aonde? Nesses Product Backlogs e nos sprints. Então você vai sempre se adaptando à necessidade que o seu cliente ou o seu solicitante ele te dá. E basicamente existem 2 grupos ou 2 interessados, eu vou dizer assim, stakeholders dentro desse grupo. E eles fazem muito uma brincadeira do porco e da galinha, né? O porco e a galinha vão fazer uma sociedade para abrir a lanchonete, e a galinha fala, eu entro com ovo. E o porco fala, eu entro com bacon. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que a galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. Ou seja, se der errado realmente para o porco, vai ser uma catástrofe, porque ele está usando parte dele. E aí, nesse conceito, existe do lado
porco, né, ou do lado pig, o que basicamente? Uma função chamada Product Owner, ou dono do produto. O Product Owner é o dono do Product Backlog, ou seja, ele é o dono do requisito funcional, ele é o dono da necessidade funcional, ele é a voz do cliente, ele é quem representa o cliente. Nós temos no segundo grupo o que a gente chama de Scrum Master. O Scrum Master é o gestor do projeto, ele é um integrador, ele é capaz de fazer com que o time funcione em harmonia e produza os resultados. Então, ele é o grande regente daquela orquestra, ele faz a interface com o cliente, faz a interface com o time. E nós temos também o time, que é, por natureza, um time autogerenciado. É um time que pressupõe-se uma maturidade onde esse time entende a necessidade e trabalha dentro dos sprints para produzir o quê? Os produtos que você se comprometeu dentro daquele sprint. Do outro lado, né, falando do lado galinha, né, o que nós não estamos dizendo que sejam menos importantes, mas são os envolvidos e são escutados, nós temos o usuário do software, as partes interessadas, outros gerentes. Estes compõem o que a gente vai chamar aí de interessados no processo. E com isso você consegue montar um modelo que seja ágil e rápido para desenvolver os softwares. E esse modelo é usado por inúmeras empresas no mundo inteiro para se desenvolver software. E eu queria terminar falando que assim, muita gente hesita e acha que por gostar do modelo Agile, por gostar dos modelos propostos aqui que eu apresentei há pouco, significa o seguinte: eu tenho que não gostar do modelo preconizado pelo PMI, do modelo que o PMI, do PMP, etc. E isso é um assunto que eu quero discutir na próxima semana, porque eu acho que é um assunto que é uma das maiores má interpretações que eu já vi no mundo dos projetos, e eu quero tentar com toda a força explicar um pouco mais e tentar diminuir esse gap de entendimento entre quem está no conceito ágil e quem está no conceito PMI, e informar que, na verdade, tudo é a mesma coisa e tudo é aumentar a taxa de sucesso. E é isso que nós vamos falar na próxima semana, no segundo podcast dessa série. Um grande abraço e até lá.